Minhas peças são horrorosas. Eu não quero mais fazer artesanato. Eu vou desistir, eu vou largar tudo. Eu vou inclusive vender o meu material. Não quero mais saber disso. Eu entrei em choque quando eu ouvi isso de uma aluna minha. Especialmente por ser uma aluna totalmente ligada às artes manuais. E ela estava toda animada com as aulas. Eu não sei, eu fiquei pensando, gente, o que que leva uma pessoa, né, de 100 a 0, assim, né, de 100% de vontade a zero vontade de continuar, né, de seguir praticando artesanato. Ela não estava no momento legal para falar sobre isso, então eu respeitei. Mas eu fiquei pensando, né, eu falei, puxa, o que será, né, que leva uma pessoa a desanimar desse jeito do artesanato, né? Aí me veio na cabeça 3 erros bem comuns de pessoas que estão começando. O primeiro deles é que a pessoa aprende a técnica, mas ela não pratica. E aí, dificilmente ela vai ganhar desenvoltura nessa técnica, né? Porque tudo na vida é prática. Você aprende e tem que praticar. Você começa a andar de bicicleta, para você ficar bom na bicicleta, você tem que andar de bicicleta, né? Então tem as pessoas que acham que ela fez a primeira aula e ok, já estou formada em artesanato. O segundo erro é criar uma expectativa fora da sua realidade. Você se comparar com uma pessoa que faz artesanato há mais tempo que você. Então você foi lá, tá pesquisando na internet, você olhou uma coisa linda lá na internet, no Pinterest, que todo mundo olha. E aí você fala, nossa, eu olhei essa peça, fui tentar fazer igual, a minha ficou um lixo e essa tá maravilhosa. Então você tem que entender qual que é o degrau que você tá na tua jornada, né, para você se cobrar de acordo com o degrau que você tá. Então, quando a gente cria expectativa fora do lugar que a gente tá, né, fora do degrau que a gente alcançou, a tendência é a gente se frustrar mesmo. É como se você chegasse na empresa hoje como estagiário e aí você fica frustrado porque você não tá sentado na mesa do presidente, né? Você tem que comer bastante feijão para poder sentar naquela mesa lá, para poder ocupar aquele cargo. A menos que você seja filho do dono, né? Aí a gente não discute as etapas, certo? O terceiro erro, que é bem comum, com relação a ter qualidade na peça, é a pressa que algumas pessoas têm de fazer o artesanato. A pessoa acha que ela é uma máquina de produção, né? Que ela pega aquilo lá e ela vai igual o Charlie Chaplin lá, em 3 minutos, ela quer fazer, em 1 hora ela quer fazer 5 peças, né? Então esse é um erro bem comum também. Esse erro eu vejo muito nas minhas alunas, inclusive. Elas têm uma pressa de terminar a peça. O artesanato, gente, o artesanato, como o nome diz, ele é uma atividade manual. E ele é uma atividade que, por ser manual, ele exige da gente uma coisa muito gostosa, que é um pouquinho mais de paciência para fazer, né? É você curtir as etapas do seu processo. Então, não tenha pressa de fazer o artesanato. Você não é uma máquina. Você precisa planejar a sua peça. Esse é o segredo de uma peça bem feita, de uma peça bonita, quando você olha, cheia de detalhes. É planejar. Quando você aprender a tratar o seu artesanato, cada peça que você for fazer como um projeto, você vai ver que as coisas vão melhorar e vai ficar cada vez mais bonita as suas peças. Suas peças vão sair daquela categoria cara de criança para uma peça mais adulta, uma peça mais bonita, uma peça mais elaborada. Você pode ter certeza que é uma peça que você olha e que você admira, a pessoa não fez de uma hora para outra. Né? Não é aquela coisa assim, tem um outro erro, o quarto erro aqui, vou enumerar o quarto erro aqui. A pessoa pega a peça e ela tem aquela mania, que não sei de onde ela pegou, que é só pintar, sair pintando peça de branco. Aí, beleza, você pintou, comprou lá a tua peça, pintou tudo de branco. Aí você decide que você quer pintar de preto. Aí você tem um fundo branco que você vai ter que cobrir com preto. Pra quê? Né? Porque você não planejou. Aí tem uma outra coisa. Eu tô trabalhando com a madeira e de repente eu quero deixar a madeira na cor dela natural. Aí eu já pintei de branco. Ah, ou então eu quero usar um betume. Eu quero usar um betume e quero deixar bem rústico. Aí eu já pintei de branco. Então, para que pintar de branco? Responde para mim. Se você pinta sua peça de branco, responde aí para mim. Por que você pinta sua peça de branco? Porque alguém te mandou pintar ou porque você tem algum objetivo para fazer isso? Eu sou curiosa de saber isso. Eu, por exemplo, quando eu aprendi artesanato lá em 2006, a minha professora me ensinou a usar a base de artesanato para poder iniciar a peça, porque a base de artesanato, ela cria aquela primeira camada, né? Já a peça absorve aquela primeira camada, e aí quando você vem com a tinta,
você pinta com mais facilidade. Mas isso tudo é lenda, na verdade, porque você pode usar outros produtos, como uma base seladora, por exemplo, que não vai interferir em nada na cor do seu fundo, né? Então, essa teoria mais antiga já caiu por terra há muito tempo, tá? Então, duas coisas. Não tenha pressa de fazer o artesanato e pare de pintar a sua peça de branco sem qualquer objetivo, ok? Você só pinta de branco se você tiver algum objetivo para isso, combinado? Tenho certeza que dessa forma seu artesanato vai ficar com muito mais qualidade e vai ficar muito mais bonito, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar. A segunda coisa, criar expectativas dentro da sua realidade para você não se frustrar. Tá bom? Entender que o seu caminho, você consegue caminhar até o ponto A. E aí depois você vai aprender novas técnicas, você vai praticar, aí você vai ao ponto B, aí depois você vai andando mais um pouquinho, até que você fique lindo. O terceiro é planejar. O segredo do artesanato bem feito está no planejamento. Trate sua peça como um projeto. Tenho certeza que você não vai usar a mesma frase da minha aluna, que as suas peças são horrorosas e que você quer desistir do artesanato, certo? Para mostrar um pouquinho para você como que funciona esse meu processo de planejamento da peça, o meu projeto, né, a minha parte de planejamento, eu trouxe aqui para você uma peça que eu terminei agora, e é uma encomenda, tá? E aí eu vou te mostrar quais foram os pontos que eu pensei para poder fazer essa peça. São algumas perguntas que eu respondo para começar um projeto. E essas perguntas que eu uso pode servir de guia aí para você também. Então vamos lá. A primeira delas é saber qual peça que você vai fazer, né? O que você escolheu fazer. Então aqui no meu caso, a minha peça ela é uma placa decorativa. E eu sabia que essa placa decorativa ela seria feita em ripas de madeira. Então essa pergunta eu respondi. A segunda pergunta, a peça é para mim ou a peça é para outra pessoa? Nesse caso, a peça é para outra pessoa. E onde essa pessoa vai usar a peça? Ah, essa pessoa vai usar a peça na porta de entrada da casa dela. Ah, e qual que é o tema? Ah, ela me deu uma frase de tema. Ah, o que que ela gosta? Qual que é a imagem que ela gostaria de ter nessa peça? Ah, ela disse para mim que ela gosta de flores, que ela mora num lugar próximo à cachoeira, que tem muita natureza. A casa dela meio que parece um sítio. Então ela me deu essas dicas aí. Aí eu perguntei onde ela morava, ela me falou. Eu entrei no Google, eu fiz uma pesquisa das coisas que tinha nessa região onde ela morava. E eu descobri que na região onde ela mora, eu descobri que na região onde ela mora tem muito cactus, tem muita cachoeira, tem muita natureza realmente e tal. Então todos esses elementos eu fui anotando e eles me serviram de inspiração aqui para eu escolher os detalhes da peça, certo? A outra pergunta é qual é a cor, qual cor que ela gosta, qual cor que ela queria usar nessa peça. Aí ela me disse que ela queria uma peça alegre e colorida. Aí eu perguntei se essa peça ela ia ser só decorativa, se ela ia querer colocar gancho, ela queria dar alguma utilidade para essa peça. Ela me disse que ia ser só decorativa. Então vamos lá, vou fazer a revisão aqui com você. Qual a peça que você vai querer fazer? Se essa peça é para você ou para outra pessoa? Onde essa peça vai ser usada? Qual é o tema dessa peça? Qual é a cor dessa peça? Quais elementos você quer colocar nessa peça? Se você não tiver nenhuma ideia dos elementos, não tem problema. Isso daqui não é uma parte primordial, porque conforme você for fazendo o seu projeto, a coisa pode fluir na tua cabeça na hora, né? Então você já escolheu a cor, já escolheu um tema, os detalhes da peça você pode escolher na hora que você estiver fazendo. Isso não é tão importante os detalhes, tá bom? Normalmente os detalhes eu também acabo colocando mais no final da peça. E até se essa peça vai ter utilidade ou não também, tá bom? Respondidas essas perguntas, aí eu vou para a parte do mão na massa, certo? Então eu vou efetivamente escolher a paleta de cores e tal, quais são as stencils, se eu vou usar stencil, qual que é a técnica que eu vou usar, qual que é o tipo de fundo que eu vou fazer. Na sequência desse vídeo, eu vou te mostrar como que eu escolhi as cores para essa peça, que foi uma viagem grande, hein? E acho que vai servir de inspiração para você. Continue me acompanhando. A dica de hoje para você que tem dificuldade de encontrar combinações de cores é uma coisa muito simples. É só você dar uma olhadinha nas coisas ao seu redor. Como, por exemplo, eu estava buscando inspiração para fazer uma placa aqui para minha cliente
e ela queria alguma coisa que lembrasse praia, cachoeira, natureza, essas coisas assim. Aí eu tive a ideia de fazer as cores que lembrassem o nascer do sol. Só que uma coisa é você tirar uma foto ou ficar olhando o céu e você achar aquilo lá lindo. A outra coisa é você separar exatamente aquele degradezinho, né, que forma no céu quando você tá vendo o sol nascer. Nossa, que forma no céu quando você tá vendo o sol nascer. Horrível essa frase. Então, eu tava passeando, tava andando com a minha cachorrinha, e aí eu me deparei com essa folha aqui, ó. Essa folha de uma árvore que eu conheço como chapéu de praia, mas eu sei que cada região chama ela de um nome diferente. E na minha loucura aqui, criativa, as cores dessa folha me lembrou um pouco as cores que tem o céu quando o sol tá nascendo, né? Aquele vermelhão que fica perto do mar, e aí depois o sol vai ficando um pouco mais, o céu vai ficando um pouco mais alaranjado, e aí depois vai ficando mais amarelado, até que o sol sai todinho, né? Que na verdade a gente fala que ele é amarelo, mas ele é quase branco, né? A gente mal consegue ficar olhando para ele, e tudo isso combinado com a água do mar e o azul do céu. Então, eu achei que esses tons aqui de vermelho, com laranja, com ocre, poderia ser uma dica, né, para eu trabalhar aqui a paleta de cores da minha peça. E assim, nessa minha loucura, foi o que eu concluí. Peguei a folha e falei, bom, então eu acho que esse vermelho está próximo do vermelho aqui da folha. Então essa foi a cor 1. Esse laranja tem um pouquinho dele aqui embaixo. Tá vendo? Então essa foi a minha cor número 2. Achei que aqui ela tem uns cantinhos entre o laranja e o ocre. Então eu peguei esse ocre. O amarelo, mesmo que não diretamente tão forte relacionado nessa folha, eu achei que tem uma certa nuancezinha dele aqui, tá? Então eu peguei aqui um amarelo. E para dar uma contrabalanceada, eu peguei um laranja que é um pouco mais escuro, né? Esse daqui é mais para um cenoura e esse aqui é um laranja, que eu também achei que tava casando aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar todas essas cores na minha mãozica para mostrar para você. Tá? Então foi essa a paleta de cor, ó, que eu peguei com base nessa folha aqui, ó. Então, aí, para lembrar o mar, eu separei esse azul turquesa que eu amo, que eu acho que tem tudo a ver com a praia. E o céu, esse azul aqui, ó, que da linha da Acrylex é um azul country. Eu acrescentei no meu nascer do sol aqui o mar. Aí aquela primeira tonalidade de vermelho que sai, quando depende do dia, né? Que sai bem vermelhinho, o sol sai bem vermelhinho do mar. E aí ele vai ficando um pouquinho mais alaranjado, até que ele fica amarelo. E aí depois vem o céu aqui azul, com as nuvens branquinhas aqui. Então essa foi a fantasia, né, que eu criei para poder separar essas paletas de cores. Se no círculo cromático elas estão relacionadas diretamente, eu não sei. Mas para mim, ó, foi uma combinação bonita de cores, eu gostei do resultado, vai ficar alegre como a minha cliente pediu. E para mim é isso que importa. Perceber que a combinação de cor não precisa ser nada complicada, ela pode ser mais simples do que você imagina. Basta você olhar o céu. Olha, se você sair na janela da tua casa, eu tenho certeza que você vai ver alguma tonalidade de verde, de bege, de azul. Saia na janela da sua casa agora e observe quantas cores você consegue identificar e quais cores, na sua opinião, se combinam que você poderia pintar o próximo projeto, por exemplo. Ou então, olha uma toalha de mesa, ou então você pode pegar um guardanapo, ou sei lá, qualquer coisa que você observar e que te agradar aos olhos, tenta observar as cores desse objeto, ou dessa coisa que você pegar na tua mão. Essa é uma dica muito bacana para você começar a melhorar aí a sua combinação de cor e inclusive essa sua insegurança aí na hora de escolher. Mas lembre-se, mais bonito do que combinar é que você goste do que você está vendo. Na sequência aqui você viu a loucura que foi, né? Eu escolhi as cores baseada apenas numa folhagem. E o início da peça você também viu aí no vídeo anterior. Eu tinha só a peça com o fundo sólido, né? Em fundo sólido, você viu um fundo simples, tranquilo de fazer, não teve nada, não teve pátina, não teve nenhuma elaboração, um fundo super simples.
e eu tinha a frase. Eram as duas únicas coisas que eu tinha desse fundo, né? A frase eu fiz com as técnicas de decalque, tá? Então, assim, ó, eu imprimi, eu criei essas letras, né? Eu criei a frase no computador e usei a técnica de decalque a técnica de decalque com papel carbono. E aí eu contorno as folhas, eu contorno as letras usando o pincel, mas também é possível fazer usando aquela canetinha Posca. Se você quiser entender melhor como que é esse processo, eu tenho um vídeo que eu explico direitinho o passo a passo dessa técnica. É só você ir lá no canal da Babilax no YouTube, eu vou deixar o link aqui para você. Bom, aí depois que eu fiz aquela primeira etapa que você viu, eu fui para a parte de finalização da peça, com os detalhes, que é o que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu quis remeter nessa peça um pouco de aconchego da casa, né? Como ela ia usar na porta de entrada. Aí eu sabia que tinha os cactos, aí na natureza tem as borboletas, tem as aves, e eu quis simbolizar aqui a casa dela, né? A casa da minha cliente. Para mim, o voo dos pássaros simboliza as boas energias. A borboleta está relacionada a essa frase de receber, né? De receber as boas energias. Tudo que voa para mim, gente, tudo que é alado, para mim, dá essa fluidez de boa energia, tá? O cactolinos, que ela mora numa região que tem cactolinos, uma região mais serrana. Essas flores grandonas aqui, ó, que para mim lembrou o sol, né? E eu achei que deixou esse sorria bem alegre. E a plaquinha de bem-vindos, ó, que eu trouxe uma coisa bem de lar aqui, ó. Fiz uma árvore com as folhas caindo na graminha, passarinho voando. Ai, esqueci o nome disso. Ai, gente, esqueci o nome. Esse regador aqui com essa flor, olha que lindão que ele ficou. Eu fiz ele com relevo, usando pasta de modelagem, tá? Isso aqui é uma ideia bem legal. Uma outra forma de fazer essas plaquinhas aqui decorativas, para quem não tem muita habilidade no computador ou não tem muita habilidade aí na escrita manual das letras, é usando o stencil, ó. Então eu vou usar de exemplo essa plaquinha aqui de bem-vindos, ó. Então, eu fiz o quê? Eu fiz no computador e do computador eu passei para cá, para madeira, certo? Mas você pode, por exemplo, usar a técnica do stencil, ó. E aí, por exemplo, nesse caso já tem até a frase do bem-vindo. Então, eu poderia ter colocado aqui, ó, um bem-vindo no stencil. Se você não tiver o stencil com a frase, você pode usar um stencil de alfabeto. E aí você mesmo monta a frase aqui de bem-vindo usando o stencil de alfabeto. Ou você pode vir com a sua própria letra. Muitas pessoas fazem com a própria letra, faz a mão livre, também fica uma peça bem original. Só não esquece de medir direitinho aqui os espaços, né? Não esquece de fazer o quê? Planejar. Então você vai escrever antes, medindo direitinho aqui o espaço, para a tua peça ficar bonita, não ficar com cara de peça de criança, certo? Aqui do lado, ó, eu usei stencil. E como eu sempre falo, né, eu preciso justificar vários stencils que eu tenho, ó. Então eu usei esse stencil aqui da Litoarte, ó, que são esses passarinhos. Eu escolhi só 2 passarinhos desse stencil, eu usei esse passarinho e esse aqui que tá deitadinho. O que tá deitadinho ficou aqui e esse que tá voando eu coloquei aqui, ó, como se ele estivesse chegando na casa. Esse outro stencil também da Litoarte, ó, que foi o regadorzinho que eu usei aqui no canto. É esse stencil aqui, ó. Ó que bonitinho que ele é. Porque eu acho que regador tem tudo a ver, né? Eu acho que ele lembra esse aconchego de casa. Usei esse outro stencil aqui de grama. Aquela parte de baixo que você viu ali, ó. Tá? Nessa parte aqui. Eu usei o stencil de grama. E a minha árvore foi esse stencil aqui, ó. Eu peguei essa árvore desse stencil e coloquei ela aqui, ó. Tá? E aí, assim, nessa combinação de técnicas,
relativamente simples, tá? Ó, porque aqui, ó, é um fundo azul, eu bati stencil aqui, bati stencil aqui. O diferencial do stencil aqui, ó, tá que eu uni as folhas aqui na árvore, então as folhas não ficaram soltas, tá vendo? Eu fiz todo um desenho da folha caindo aqui na graminha. Esse stencil aqui do regador, eu fiz uma sombra, eu fiz ele em relevo, né? Eu usei uma pastinha aqui de modelagem, ó, então ele tá em relevo, acho que dá pra você ver, assim, acho que dá pra você ver. Aí eu fiz um fundo galvanizado para imitar como se ele fosse de metal, e eu dei volume aqui na flor, tá? Mas por quê? Porque a minha jornada no artesanato permitiu que eu chegasse até aqui. Se a sua jornada no artesanato não permitiu que você chegue até aqui ainda, você vai bater o stencil seco, do jeito que ele veio, e não tem problema nenhum, ele é fofo do mesmo jeito, ó, como ele é lindo. Ele é lindo até aqui, ó, sem bater. Tá vendo? Então é isso que eu quero. A ideia desse vídeo é ajudar você a entender como que você pode projetar as suas peças para que você tenha um artesanato de melhor qualidade, entender qual é o passo da jornada que você tá, para que você entenda a sua expectativa e, claro, entender que a gente sempre pode ir mais. Então, você pode fazer uma peça bem básica ou uma peça básica como essa daqui, mas um pouquinho mais elaborada, dando um sentido, né? Você olha para essa peça, eu quando olho para essa peça, eu tenho paz, tranquilidade, aconchego, é isso que ela me transmite, numa simples pintura, né? Que eu acho que esse aqui é o grande barato do artesanato, né? Você conseguir colocar sentimento no que você faz, certo? A minha cliente amou, eu já mandei foto para ela, então, objetivo, missão cumprida com sucesso. Amanhã essa peça tá indo para casa dela, para encantar um cantinho bem especial, e eu espero que ela vá cheia de boas energias. Então, o objetivo desse vídeo é para você que talvez não esteja tão contente aí com as suas peças, ou nunca tinha parado para pensar em algumas coisas que eu falei aqui, como planejar, como gerar expectativa de acordo com o seu lugar na tua jornada, né? De acordo com o que você já aprendeu, até onde você pode caminhar. Eu espero que esse vídeo tenha servido de inspiração para você melhorar aí as suas peças e para você entender a riqueza do artesanato, né? O artesanato, ele é muito poderoso para nossa cabeça, para nossa criatividade, para alegrar as pessoas, né? Uma peça de artesanato, ela vai cheia de carinho para os outros. Então, se você está pensando em desistir, não desista, insista, persista, porque essa arte é para ter leveza, é para trazer alegria para sua mente e para o seu coração, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários se você pinta a sua peça de branco, se você planeja as suas peças, tá bom? Que eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. Um beijo, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, você achou que eu tinha ido embora, mas eu voltei, porque eu esqueci de falar pra você, ó, que eu usei a técnica de decopagem aqui, ó, nessa parte da peça. Olha que legal, decopagem em recorte, porque eu não tinha nenhuma borboleta bacana no stencil pra poder colocar aqui na peça, ó, então eu usei as borboletinhas de guardanapo. Não ficou muito legal? Agora eu vou mostrar aqui, já vou aproveitar que tô fazendo um extra, e vou mostrar pra vocês como que eu vou montar essa peça. Continue me acompanhando aí.